Então, basicamente, a nossa primeira aula aqui será sobre a igreja. O que é a igreja, né? Num sentido um pouco mais de uma perspectiva bíblica sobre a igreja. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso e refletir sobre uma questão de que Deus escolheu mover a história, né? Deus escolheu mover a história de uma maneira corporativa. Deus, ele escolheu mover a história humana de uma maneira corporativa. Isso aqui é muito bem, é muito interessante quando nós analisamos a questão do trabalho. O trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção dada pelo nosso Senhor Jesus. Deus, ele abençoou o trabalho. O trabalho é uma dádiva de Deus, né? Tanto que a, Deus, ele poderia ter feito outras questões, outra maneira de abençoar o povo, dando-lhe o pão. Né? Se você observar ali a história de Êxodo, você analisará que caía o maná do céu. Deus, ele dava o maná ao povo. Só que no decorrer da história não continuou desta mesma forma. Hoje, para aqueles que gostam de pães, o que nós fazemos? Nós vamos ao mercado, nós vamos à padaria para comprar pão. Mas, é, se o trabalho não fosse tão importante, Deus, ele teria dado outra possibilidade de nós termos acesso aos pães. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele abençoou dando o padeiro. É o padeiro que faz o pão. Obviamente, né? Deus, ele abençoa o padeiro ali, dando-lhe conhecimento e tantas outras coisas, mas é interessante que Deus poderia continuar a cair o maná do céu para nós. Deus, ele poderia continuar a fazer as coisas do mesmo jeitinho de Gênesis e de Êxodo, mas ele não fez isso. Ele deu padeiro, ele deu profissões e tantas outras coisas. E isso é interessante de observar que nós somos beneficiados pelo trabalho do outro. O pão que nós temos em nossa mesa, obviamente, é uma dádiva do Senhor, mas nós estamos sendo beneficiados pelo trabalho do próximo. O próximo nos abençoa com o seu trabalho. É isso que acontece com os trabalhos, né? O professor abençoa o seu aluno, pois, ao ser professor, ele está abençoando os seus alunos com a capacidade que Deus deu a ele, que é o que? O conhecimento, o intelecto e tantas outras coisas. Então, é interessante observar isso, que no decorrer da história, Deus escolheu mover a história humana de uma maneira corporativa. E o que é essa maneira corporativa? É a própria igreja. Deus escolheu mover a história humana de uma maneira corporativa. Até porque não é o mundo que tem que influenciar a igreja, mas é a igreja que tem que influenciar o mundo. É a igreja que estabelece os seus fundamentos, né? E assim por diante. Então, Deus escolheu mover a história humana de uma maneira corporativa. E quando nós pensamos nessa questão sobre a natureza da igreja, o que é a igreja, qual que é o versículo bíblico que tem que vir em nossa mente? Basicamente, é o texto clássico de Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22, que diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Esse aqui é o belíssimo texto que serve para nos guiar e nos ajudar a entender o que é a igreja, a entender qual que é a natureza da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22, é interessante por causa disso, porque, afinal, o que é uma igreja? É incrivelmente difícil
a plantá-la, né, é bem interessante isso, né, é incrivelmente difícil plantar uma igreja se o obreiro, de fato, não sabe o que realmente é uma igreja. Então aquela, hoje nós vemos, um bombardeio de plantações de igreja, muitas igrejas sendo plantadas e assim por diante. Mas essas pessoas estão sendo capacitadas nisso? Essas pessoas sabem o que realmente é uma igreja? Essas pessoas sabem que, quando a igreja ela é plantada em um determinado lugar, é a igreja que tem que influenciar o bairro, e não o bairro influenciar a igreja? E muitas pessoas cometem esse erro achando que uma igreja saudável é uma igreja que tem 20.000 membros, que tem 10.000 membros. Não, uma igreja saudável é uma igreja que Cristo reina. Uma igreja saudável é uma igreja que o centro dela é a palavra. O centro dela é Jesus Cristo. Então, o que é uma igreja? Será que as pessoas que estão realmente plantando essas igrejas, elas sabem o que é realmente uma igreja? Tanto no seu viés teológico quanto no seu viés prático, isso é extremamente importante. E ainda mais difícil ajudar o novo convertido a encontrar uma igreja se não há um padrão claro de características bíblicas compartilhadas com ele. Então, nós vemos muitas pessoas mudando de igreja, saindo de uma igreja indo para outra, e assim sucessivamente. Mas o porquê disso? Quando você pergunta para a pessoa, quando ela sai da igreja, fala assim: "Por que que você saiu da sua igreja?" Fala: "Ah, eu não estava me sentindo bem, eu estava tendo algum viés, isso e aquilo, etcétera". Mas será que essa é o correto de se sair de uma igreja? "Olha, eu não estou me sentindo bem aqui". É como se a igreja fosse um mercado. "Olha, esse mercado ele não tem mais algo que possa me satisfazer, então eu vou trocar de mercado". Precisamos tomar um certo tipo de cuidado com isso, porque, se uma pessoa ela sai da igreja com o pensamento de que, olha, a igreja ali ela está indo para um viés não bíblico, a igreja ali ela está sufocando os membros no quesito de pecado, a igreja não é pura e tantas outras coisas, aí sim. Então, a igreja é algo extremamente importante aos nossos pensamentos, né. Então, estudar eclesiologia não é apenas saber as partes técnicas, mas é também saber as partes práticas, de tudo aquilo que envolve o próprio comportamento das pessoas, né. Ah, e o que dizer sobre quando uma pessoa se torna membro da igreja? O que que acontece com ela quando ela se torna membro da igreja? É algo necessário ou algo opcional? Afinal, obviamente nós não podemos fechar as portas da nossa igreja para receber pessoas ou não receber pessoas. Olha, aqui na igreja só vai entrar aqueles que são membros, tá? Aqueles que não são membros não vão entrar na igreja. Não, obviamente, não podemos fazer isso, né? Isso é um equívoco. Então, nós precisamos voltar um pouco à analogia de uma construção civil. Isso aqui é muito interessante, porque antes de nós erguermos, ou aqueles responsáveis pelas construções civis, né, antes deles erguerem qualquer tipo de edifício, a maneira mais correta e segura de fazer, no qual consiste essa criação de um projeto, é ver o resultado sobre a planta. Ou seja, precisa fazer a planta, precisa fazer o desenho, precisa fazer o projeto, precisa fazer tantas outras coisas. Porque se não, fazer essa planta, se não tomar cuidado com o projeto, o edifício ele cai e tantas outras coisas. A igreja é a mesma coisa. O que é a igreja? O que sustenta a igreja? Quais são os fundamentos da igreja? Qual é a doutrina básica de uma igreja? A igreja precisa ter confissão ou não? A igreja, ela é visível ou invisível? O porquê desse termo? A igreja, ela é universal ou não? A igreja, ela precisa ter literalmente a ceia ou não precisa ter a ceia? Afinal, como cuidar de pessoas que talvez entram na nossa igreja tendo outro tipo de sexo? Sendo pessoas que era homem, virou mulher, e era mulher e virou homem, e assim por diante. Como? Como que a igreja ela vai lidar com essas questões?
Como que a igreja ela vai responder tais perguntas? A eclesiologia, ela procura entender isso, porque a Bíblia, ela tem resposta para todas as perguntas. E aquilo que a Bíblia não responde é que ela não quis dar atenção. Basicamente é o clássico texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, né? As coisas encobertas ficaram com Deus. Aquilo que ele quis revelar, ele nos deu. Então, é, aquilo que a Bíblia não dá nenhum respaldo para responder, então não cabe a nós acrescentar palavras naquilo que a própria Bíblia não afirma. Então precisamos tomar um certo tipo de cuidado com isso, né? Então, antes de qualquer coisa, poxa vida, eu quero plantar uma igreja. Legal, maravilha. Onde você plantará essa igreja? Qual que é o bairro? No bairro que você está pensando plantar essa igreja, ela literalmente tem outras igrejas ali ao redor? Tem o que que tem neste bairro? Então, a eclesiologia, ela lida com essas questões, não apenas a parte técnica, mas também a parte prática, de você conhecer os fundamentos importantes da igreja, de você conhecer as doutrinas importantes da igreja, mas tudo isso precisa influenciar o outro, e isso é extremamente importante. Então, as diversas páginas, elas demonstram os cálculos, elas incluem os materiais apropriados de acordo com o contexto e finalidade do projeto, que todo aquele construtor civil ele precisa ter. Nós também temos os nossos materiais a consultar para saber o que de fato é uma igreja. E qual que é o material que nós utilizamos? Bíblia. Literalmente, Bíblia. Bíblia é o nosso material primordial que usaremos o tempo todo para saber o que é a igreja, qual é a natureza da igreja e tantas outras coisas, né? Agora, se nós quisermos instituir uma igreja fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, pertencermos a uma comunidade assim, ou ajudarmos nossa congregação a crescer e se tornar aquilo que Deus quer, né? Isso é extremamente importante, porque torna-se indispensável nós estabelecermos um padrão a ser seguido. É de extrema importância estabelecer um padrão a ser seguido. A igreja, ela precisa ter um padrão, ela precisa ter os seus fundamentos, ela precisa ter os seus ideais, ela precisa ter tudo bem estruturado, bem organizado, né? Para sabermos de fato o que, que é a igreja assim por diante. Temos um atributo que é atribuído a Deus, que é a sabedoria. Deus, em sua sabedoria perfeita e eterna, ele nos deu o material para nós usarmos, para fundamentar a igreja, né? Fundamentar no bom sentido. Deus, em sua perfeita sabedoria e eterna, ele nos deu a própria palavra, a própria Bíblia, para que pudéssemos adequar a nossa vontade a dele e colocá-la em sincronia com a dele. Isso aqui é extremamente interessante porque se palavra não fosse importante, Deus não teria se revelado por meio dela em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus. O que, que Deus disse? Haja. Se palavra não fosse importante, Deus não teria se comunicado por meio dela. Deus teria se comunicado por meio de outras coisas. Se a igreja precisasse de ter outros fundamentos, não seria palavra, seria outra coisa. E Deus, da mesma forma que lá em Gênesis capítulo 1, ele já disse que a palavra é importante, porque ele se revelou por meio dela, nós temos o nosso material para consultar, que é a Bíblia. É a Bíblia que é o fundamento. E assim por diante. Agora, a escritura, ela é o nosso material. A escritura, ela é a nossa planta para a fundação sólida de uma igreja e ela nos dá as instruções divinas sobre a sua missão, guiando os seus membros individuais e coletivamente em seu viver. E tudo isso tem base bíblica quando nós pegamos Romanos, capítulo 12, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, o texto clássico, né, de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 15, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz sobre o texto que é inspirado. Então, mais uma vez, meus irmãos, a escritura, ela é o nosso fundamento.
A Escritura, ela é o nosso material. Ela é o nosso fundamento para uma fundação sólida de uma igreja. É a própria palavra que nos dá instruções divinas sobre a sua missão, guiando os próprios membros da igreja. Então, não é sobre o que eu penso acerca da igreja, mas é o que Deus pensa acerca da igreja. O que Deus pensa acerca da pureza da igreja, acerca da unidade da igreja, acerca dos dons da igreja? O que Deus pensa sobre o diaconato da igreja? O que Deus pensa sobre os presbíteros da igreja? De novo, tudo isso tem respaldo bíblico e tudo isso já está fundamentado na Bíblia. É a Bíblia que sustenta a igreja, né? No bom sentido assim do termo, né? Sabemos que o próprio Cristo é o cabeça da igreja, mas ele nos deixou instruções divinas para que nós seguíssemos e tantas outras coisas, né? Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz algo muito interessante, veja bem. Portanto, irmãos, capítulo 12, versículo 2, né? Vou ler do versículo 1 aqui para fazer mais sentido. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o texto ele já é muito claro a nós, que Deus ele tem instruções à sua igreja, ele tem instruções ao seu povo. E a primeira instrução ao seu povo é: olha, igreja, vocês não devem se amoldar aos padrões do mundo. Não é o mundo que tem que influenciar você, mas é a igreja que tem que influenciar o mundo e tantas outras coisas, né? É por isso que aí nós começamos a ver algumas igrejas do seguinte: não usar aquelas fumaças que saem do culto e tantas outras coisas, né? Nada contra para aqueles que fazem, etc. Mas a Bíblia em nenhum momento ela dá respaldo para isso, sabe, de fumacinha. Ela não dá respaldo para isso. Então, ah, mais uma vez, não são as fumaças do mundo que tem que influenciar a igreja, mas é a igreja que tem que influenciar o mundo. É totalmente o contrário, né? Então, ao reafirmarmos a palavra de Deus como nosso padrão para toda a crença e para a vida, nós estamos seguros, e nós asseguramos que a busca eclesiológica será de fato bíblica, dirigida por Deus. Todas as instruções que Deus tem a dar ao seu povo em relação à igreja está na Bíblia. E aquilo que a igreja não precisa saber, Deus não nos comunicou. Ponto. Então, a primeira parte desta aula de trazer essas questões sobre o que é a igreja e tantas outras coisas, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Primeiro, é a Bíblia que tem respaldo para qualquer instruções de eclesiologia e assim por diante, né? Então, há várias passagens nas escrituras que levam a considerar que seja preferível, né, dizer que a igreja inclui todos os crentes verdadeiros de todos os povos. Isso aqui é interessante porque Paulo ele afirma muito belo no seu texto clássico de Efésios, capítulo 5, versículo 25, que ele diz o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, com esse texto, com essa base, nós conseguimos entender que há várias passagens, pelo menos, e esse texto é uma delas, que há várias passagens nas Escrituras que nos levam a considerar que a igreja inclui todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. Na igreja, não tem pessoas só da mesma classe. Não é? É muito interessante que quando Deus, nós vamos analisar essa história um pouco mais à frente, quando falarmos sobre a história da redenção, de que Deus ele escolheu um indivíduo chamado Abrão. Depois ele mudou o nome para Abraão, né? E ele dá nome. E é muito interessante porque quando Jesus Cristo ele sobe ao monte, ele passa um tempo orando e ele desce para chamar os 12 apóstolos, ele dá nome. O termo grego ali, né, no português, ele traz a ideia de designou. E a própria ideia do grego ali é dar nome.
Dar nome traz uma ideia de soberania. Da mesma forma que o próprio Deus deu o nome a Abraão, trocou o nome dele, é o próprio Cristo que dá o nome. E qual que é o nome que ele dá para os apóstolos? Não é trocar o nome de cada um, mas ele dá um nome para eles. Ele fala assim: vocês são apóstolos e vocês são enviados para dar continuidade e tantas outras coisas, né? Então, o próprio Deus chama Abraão e fala assim: olha, Abraão, você, a sua descendência vai ser grande. E você será conhecido como pai da fé. Podemos usar essa expressão, né? Mais à frente, passa anos e assim por diante, tem a igreja. E a igreja, ela tem a fé. Os irmãos têm a fé em Cristo. E os irmãos ali, eles não são judeus. Eu não sou judeu. Talvez você não seja judeu. Então, isso é muito interessante porque o texto bíblico ele nos ajuda a entender isso, né? De que literalmente é, nós somos um só. Não existe judeu, não existe bárbaro, não existe grego, não existe nada. É um só em Cristo Jesus. E, e é exatamente isso. Em fé, através da fé, nós estamos conectados com Cristo ali e a igreja ela é uma só. O plano de Deus para a igreja é tão amplo que ele exaltou a pessoa de Cristo a uma posição suprema de autoridade por amor à igreja. Então, mais uma vez, o plano de Deus para a igreja é tão amplo que o próprio Deus exaltou o nome do seu filho. O próprio Deus exaltou o seu filho fazendo o quê? Dando-lhe uma posição de suprema autoridade por amor à igreja. Ou seja, isso aqui está dito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche todas as coisas em tudo e em todos. E é interessante também observar que o autor de Hebreus, ele entende que os cristãos de hoje, que constituem a igreja na terra, eles estão rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, que é o famoso texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E isso remete aos primeiros períodos do Antigo Testamento. Inclui Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara e assim por diante. Isso que é interessante, né? Mais uma vez, o autor de Hebreus, ele entende que os cristãos de hoje, que constituem a igreja na terra, eles estão rodeados de grande nuvem de testemunhas, que remete aos primeiros períodos do Antigo Testamento, e tudo isso inclui Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Gideão e assim por diante. É por isso que ele usa ali os heróis da fé, né? Que é Hebreus capítulo 11, versículo 4 ao versículo 32, que é um belíssimo texto. Mas não apenas isso, mas nós podemos compreender a ideia sobre a igreja é invisível e ainda assim visível. É aquele famoso texto, né? Texto não, aquela famosa expressão de que a igreja é visível e ao mesmo tempo é invisível, né? É invisível e visível, visível e invisível. Como que lida com esta questão? Em sua efetiva realidade espiritual, como a própria comunidade de todos os cristãos, e aqui eu me refiro aos cristãos genuínos, a igreja ela é invisível. Ou seja, isso ocorre porque nós não podemos ver a condição espiritual do coração das pessoas. Isso é somente tarefa de Deus. É aquela ideia de que o joio e o trigo crescem juntos, né? E nós não conseguimos ver o coração das pessoas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, falar a espiritualidade de tal pessoa, né? E é a partir daí que, ao meu ver, alguns pentecostais, e com todo respeito, tá, meus irmãos? Alguns pentecostais, eles cometem alguns erros. E esses erros dizem muito sobre morte espiritual, de que eu já ouvi muito isso, né? Eu falo com propriedade porque eu vim de um contexto pentecostal, né? Há muitos anos atrás. E a ideia deles é o seguinte: se uma pessoa está triste, não levanta as mãos para adorar, não glorifica o nome do Senhor, esta pessoa está morta espiritualmente. Mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 e assim por diante, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Uma pessoa morta espiritual é uma pessoa que não tem Jesus. É uma pessoa que não tem Jesus, é uma pessoa que não conhece Jesus. E o conhecer não é no sentido intelecto acadêmico, mas é no sentido de que não é uma pessoa regenerada. Então, é meio complicado falarmos, olha, você que está triste, então você está morta espiritualmente ou morto espiritualmente. Isso não é bíblico. Então, quando nós falamos que a igreja ela é invisível, nós queremos afirmar esta questão sobre nós não podemos ver a condição espiritual do coração das pessoas. Mas, obviamente, nós conseguimos ver e analisar os frutos da pessoa. Poxa vida, essa pessoa amadureceu. Poxa vida, essa pessoa ela tem tal coisa, né? Os frutos do Espírito Santo. Nós conseguimos analisar isso. Mas ver o coração, isso é estranho. Isso é muito estranho. Né? Então, quando nós falamos que a igreja é invisível, isso ocorre porque nós não podemos ver a condição espiritual do coração, algo interno das pessoas. Isso pertence ao Senhor. Então, nós podemos ver os que frequentam a igreja e perceber sinais externos de uma mudança espiritual interior. Isso conseguimos fazer, obviamente. Mas nós não podemos efetivamente ver o coração das pessoas e muito menos enxergar o estado espiritual em que elas se encontram. Isso não compete a nós. Ver o sentido profundo. Nós não somos doutores do coração, né? No sentido de ver algo interno. Isso é Deus que faz. Isso é Deus que faz. No discipulado, nós conseguimos observar as pessoas que estão fracas na fé, e a própria Escrituras nos dá essa certa orientação de ajudar aqueles que estão mais fracos, e assim por diante, mas nós não conseguimos literalmente ver ou sondar o coração de uma pessoa. Observe comigo aqui o Salmo 139, só para você analisar. Salmo 139. O belíssimo salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. É muito interessante observarmos esse texto aqui, na verdade, o salmo inteiro, porque cada detalhe da vida humana está aberto diante de Deus. Cada detalhe da vida humana está aberto diante de Deus. Então, cada detalhe da igreja está aberta diante dos olhos do Senhor. Deus, ele vê, ele enxerga a sua igreja. Nada aquilo que acontece da sua igreja está ausente dos olhos de Deus. Deus, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Nenhum pecado que esteja sendo cometido na igreja, Deus não sabe. Deus sabe. Deus vê. Porque cada detalhe da vida humana está aberto diante de Deus. Deus sabe de tudo isso. Agora, poxa vida, se literalmente cada detalhe da minha vida está aberta diante dos olhos do Senhor, o que me resta? O que resta para o salmista fazer aqui? Ele responde no versículo 24: Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, cada detalhe da minha vida está aberto diante de ti. Então vê em mim se há alguma conduta que te ofende, Pai. É isso que trabalha a questão da pureza da igreja. Senhor, tem alguma coisa que está te ofendendo aqui na tua igreja? Então vê a conduta aqui para poder ter correção. E a Bíblia tem respaldo para isso, que é chamado de disciplina eclesiástica e tantas outras coisas, né? Então, nós não conseguimos, de fato, sondar os corações das pessoas. Isso é tarefa do próprio Deus. Nós não podemos efetivamente ver o coração delas e muito menos enxergar o estado espiritual delas. Isso é algo que somente Deus pode fazer. Foi por isso que o próprio Paulo afirmou: o Senhor conhece os seus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os seus.
Mesmo em nossas igrejas e em nossa vizinhança, só Deus sabe de fato quem são os seus verdadeiros crentes. É aquela ideia do eleito, né? Eu não vou entrar aqui em polêmica nem nada, mas Deus sabe quem são os seus. Deus sabe quem é os crentes. Deus sabe. Você sabe se você é crente ou não. Você sabe. Você sabe. Nós sabemos como anda o nosso coração diante de Deus. Nós sabemos. Então, a eclesiologia, ela nos ajuda a lidar com isso. Por quê? Porque a vida cristã não é uma vida que você anda sozinho. Você anda em comunidade. A beleza da igreja é isso. É a comunidade, a comunhão. Você não está sozinho. Você tem outros que podem o ajudar a caminhar na fé cristã. Você tem os mais novos, você tem os mais velhos, você tem os mais experientes, você tem aqueles mais maduros. E de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 13, maturidade não é ter experiências mais difíceis na vida. Maturidade é conhecer Jesus Cristo. Isso é uma pessoa madura. E assim por diante, né? Então, quando nós falamos sobre isso e nos referimos sobre a igreja como invisível, o próprio autor de Hebreus, e aqui eu me refiro ao autor porque nós não sabemos quem escreveu, né? Claro que temos as nossas especulações, etc., mas a fundo nós não sabemos quem escreveu Hebreus, né? Então, o autor de Hebreus, ele fala da assembleia, né? Assembleia, e literalmente no grego é eclésia ou eclesia, não é? Eclesia. E eclesia significa assembleia, ajuntamento. E quando o autor fala de assembleia dos primogênitos arrolados no céu, em Hebreus capítulo 12, versículo 23, ele está afirmando que os cristãos do presente se unem a essa assembleia em adoração. Então, veja comigo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, rapidinho aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Desculpa, versículo 23. Veja bem. A, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 23, que afirma que os cristãos do presente se unem a essa assembleia em adoração. E é muito interessante que o grande reformador, né, da igreja, o grande Martim Lutero, não apenas Martim Lutero, mas o grande Calvino, né, o papai Calvino, o grande Calvino, eles se empenharam em defender esse aspecto invisível da igreja. Calvino defendeu isso, Lutero também defendeu isso. E não apenas defendiam essa ideia, mas eles opondo-se ao ensino católico romano. E o ensino católico romano, eles acreditavam que a igreja era uma única organização visível, que vinha desde os apóstolos numa linha de sucessão ininterrupta. Então, os católicos, eles não acreditavam na igreja invisível, eles acreditavam apenas no corpo, no sentido visível. E Lutero e Calvino falaram, não é assim que funcionam as coisas. Eles eram bravos, né? E tantas outras coisas. Então, a igreja também, ela não é apenas no sentido visível e invisível, e aqui, meus irmãos, eu não estou sendo tão profundo, né? Por conta do tempo aqui, mas precisamos entender que a igreja, de uma certa forma, ela é visível porque tem as pessoas, obviamente, né? Conseguimos enxergar a igreja, conseguimos ver as pessoas e tantas outras coisas, mas nós também entendemos que a igreja é invisível, no quesito espiritual. Nós não conseguimos sondar o coração das pessoas e tantas outras coisas, né? Isso daí não é tarefa nossa, é tarefa do próprio Deus. Agora, a igreja, ela é considerada também a igreja local e universal. O que nós queremos falar com isso, sobre a igreja local e universal? No Novo Testamento, a palavra igreja, ela pode ser aplicada a um grupo de crentes de qualquer tamanho, desde pequeno grupo, que se reúne em uma residência, até um grupo de todos os crentes verdadeiros na igreja universal. Então, mais uma vez, igreja no grego, ele significa eclésia, ou eclesia. E em hebraico, se não me falha a memória, é kahal. Kahal. E isso significa
ajuntamento, né, assembleia, e a própria Septuaginta, ela traduziu kahal, ou kahal, né, como eclesia. E ao fazer essa tradução, né, do hebraico para o grego, de eclesia, significa ajuntamento. Então, quando nós nos reunimos na nossa casa, tem um povo ali, podemos chamar isso também de uma igreja. É por isso que as pessoas, quando plantam igreja, elas falam assim: oh, como que foi o início dessa igreja? A igreja teve o início na minha casa, teve início na minha sala, e agora olha o tamanho dela, e assim por diante, né? Então, a palavra igreja, ela pode ser aplicada a um grupo de crentes de qualquer tamanho, desde pequeno grupo que se reúne em uma residência, até o grupo de todos os crentes verdadeiros na Igreja Universal. E já já eu vou explicar o porquê dessa Igreja Universal, né? Uma igreja na casa é chamada de igreja. E isso é muito bem articulado em Romanos, capítulo 16, versículo 5, quando diz o seguinte: saudai também a igreja que está na casa deles. E em 1 Coríntios, capítulo 16 e 19, diz o seguinte: Áquila e Priscila vos cumprimentam com afeto do Senhor, assim como a igreja que está na casa deles. Então, precisamos ter em mente de que quando nós abordamos eclesiologia, o termo igreja, a igreja significa ajuntamento, povo de Deus. Ok, mas não significa apenas que igreja é só no templo, nos domingos. O ajuntamento da igreja é só no domingo. Não, o ajuntamento pode ser na sua casa. Tem o povo de Deus se reunindo e assim por diante. O texto bíblico ele nos ajuda a compreender isso, né? E o Gruden também afirma isso, Gruden, Erickson, o próprio Greg Ellison e assim por diante, né? Então, Romanos capítulo 16, versículo 5, diz que saudai também a igreja que está na casa deles. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz: Áquila e Priscila vos cumprimentam com afeto no Senhor, do Senhor, assim como a igreja que está na casa deles. A igreja de toda a região, ela é chamada de igreja. Em Atos, capítulo 9, versículo 31. Desculpa, versículo 31. Assim a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria desfrutava de paz e estava sendo edificada. Olha só. Então, o Novo Testamento, ele usa esse termo igreja. E esse termo igreja, ela pode ser aplicada de acordo com o seu contexto no texto, ele pode ser aplicado a um grupo de crentes de qualquer tamanho. Desde um pequeno grupo que se reúne em sua casa, em uma residência, até todos os grupos que se reúnem em locais universais. Então, Romanos capítulo 16, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5. Capítulo 19, capítulo 16, versículo 19. É visto aqui que a igreja, a igreja de uma cidade inteira também pode ser chamada de uma igreja, não é? E como que é isso? A igreja de toda a região, ela é chamada de igreja em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, a igreja de toda a Judéia, Galiléia e Samaria desfrutava da paz e estava sendo edificada. Mas não apenas isso, mas nós também podemos trabalhar um último tópico, de que a igreja do mundo inteiro pode ser chamada de a igreja. E Paulo afirma que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. E aqui, eu não estou me referindo sobre, precisamos tomar cuidado, né? A igreja do mundo inteiro. Então quer dizer que toda a igreja católica, toda a igreja assim, é uma igreja de Cristo? Não. Precisamos tomar um certo tipo de cuidado. E mais à frente, em outras aulas, eu vou abordar isso, né? Mas aqui eu estou me referindo a contexto. O Novo Testamento, quando ele usa igreja, ele está se referindo a um grupo específico no contexto do texto. É isso que eu estou me referindo. Então, Efésios capítulo 5, versículo 25, também afirma que na igreja Deus designou primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, né? E nesse último versículo, a menção de apóstolos que não foram dados a nenhuma igreja em particular, garante que a referência seja a igreja universal, né? Pelo menos
aquilo que alguns abordam, né? Então nós podemos concluir que o grupo do povo de Deus, concebido em qualquer dimensão deste local, até universal, pode ser corretamente ser chamado de igreja, literalmente. Nós não devemos cometer o erro de dizer que somente uma igreja que se reúne nas casas expressa a verdadeira natureza da igreja. Não é isso. E muito menos nós podemos dizer que uma igreja é, que se reúne em, sei lá, só você e a sua esposa é uma igreja. Lógico que não, né? Não, não é bem assim que o texto bíblico ele nos afirma. Nem que apenas uma igreja no nível abrangente de uma cidade pode ser corretamente ser chamada de igreja. Com todo respeito, nós não podemos chamar a Universal de igreja. O Templo de Salomão, com todo o respeito. Não podemos chamar isso de igreja, né? Porque isso não é uma igreja. Existem várias seitas, né? Nós não podemos chamar a CCB, Congregação Cristã, de igreja. Nós não podemos chamar os mormons de igreja. Então, eles dizem que eles são igreja. Mas quando nós analisamos seitas e heresias, nós entendemos que isso não é uma igreja. Então, precisamos tomar um cuidado com isso, né? Agora, tem outro assunto importante também que tem que ter em nossa mente, é sobre a igreja é uma santa comunhão. A igreja é uma santa comunhão. Então, né, nesta primeira aula aqui, eu estou trabalhando muito mais uma questão introdutória. Né? A igreja é uma santa comunhão, como foi. Desculpa, um tópico anterior. A igreja ela é invisível e visível. O que podemos definir sobre o termo igreja, mas também aqui aborda a questão sobre a igreja é uma santa comunhão. E o que isso quer abordar? Né? A igreja não é apenas o povo unificado de Deus. Como assim a igreja não é apenas o povo unificado de Deus? A igreja é o povo santificado de Deus. A igreja não é apenas. A igreja não é apenas o povo uno, né? Unificado de Deus. A igreja é o povo santificado de Deus. Então, a igreja é uma igreja una, é uma igreja santa, é uma igreja comunitária, né? Podemos dizer assim. Essa é a segunda marca essencial da igreja, né? Na verdade, a razão pela qual os santos da igreja que eu me refiro, eles estão unidos, é que eles foram santificados em Cristo Jesus. O povo redimido de Deus foi santificado em Cristo Jesus pela verdade da palavra de Deus. E isso está muito bem articulado lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha só o que diz o texto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. E é muito interessante essa estrutura do texto, que veja, olha só a capacidade teológica de Paulo. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus está em uma região, está em um local, está em uma cidade. Onde? Corinto. Aos santificados. Aos santificados. É muito interessante que aqui tem uma direção. A igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados, e esses santificados em Cristo Jesus, eles foram chamados. Chamados para quê? Para serem santos. Então, a característica desses santificados aqui é literalmente, né? E é muito interessante aqui olhar esse termo no grego, porque santificados aqui é uma ação completa no passado com resultados contínuos no hoje. Ou seja, vocês foram chamados para ser santos, mas continuam ao ser santos por meio de Cristo Jesus, que os santifica. Então, há os santificados em Cristo Jesus, e vocês foram chamados para algo. Para quê? Para serem santos. Olha só que interessante. Vocês é uma igreja, e essa igreja tem uma característica. Qual que é a característica? Santificados em Cristo Jesus. Cristo Jesus os santificou, mas ele também os chamou. Sabe que quem é mãe aí vai entender que é mãe e pai. Quando você chama o seu filho para tomar banho, você fala, filho, tomar banho, você chama. Filho, né? Você chama para algo.
E qual que é a finalidade do chamar? Tomar banho. Qual que é a finalidade do chamar aqui? Serem santos. Cristo, né? Chamados. Chamados para serem santos. Juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso, né? Agora, é muito interessante observar que o povo de Deus, ele foi chamado para fora do mundo de trevas e de pecado e transportado para o reino do amado Filho de Deus, que isso está muito bem articulado em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então, sabe aquela promessa que Deus, que Cristo fez, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Pois bem, Satanás não tem poder sobre a igreja. Satanás não tem poder sobre você, meu filho. Você está na igreja, você está na igreja. Você é um eleito dele. Você é povo dele. Se é povo dele, ele não toca em você. É claro que ele lança dados, né, flechas, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 16 e 17, ele lança setas e Satanás ele fica ao nosso derredor como um leão e ele pode interferir no nosso pensamento. Aí eu concordo com John Piper, né? A, João capítulo 13, versículo 2, se não me falha a memória, diz que o próprio Satanás já colocou no coração de Judas. Então, Satanás, ele lança as coisas e o próprio pecado que já está no coração da pessoa já intensifica. Isso é pesado, né? Então, Satanás, ele não toca. Porque o próprio Jesus Cristo falou, olha, Satanás pediu você, Pedrão, mas... Não, isso é interessante. Então, Satanás não toca, filho. Satanás não toca na igreja, que é dele. Então, o povo de Deus foi chamado para fora do mundo de trevas e de pecado e transportado para um reino do amado do Filho. Olha só, então a igreja está aqui, aí Cristo chamou um povo, tirou das trevas, vós que estavam mortos nos seus delitos e pecados, Cristo lhe deu vida, agora você é um regenerado, você agora tem vida, ele tira você das trevas e coloca você em um ambiente amado dele. Qual que é? Chamado igreja. Igreja. E isso é Colossenses capítulo 1, versículo 13, né? E eles foram lavados e santificados pelo sangue de Jesus Cristo, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então, veja bem, o povo de Deus, ele tem duas coisas aqui. Primeira coisa, ele foi chamado para fora do mundo de trevas e de pecado, e eles foram transportados para o reino do amado do Filho. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Mas não apenas isso, mas eles também foram lavados, eles foram santificados. Eles foram lavados e santificados pelo quê? Pelo sangue. É o sangue de Deus que nos santifica e tantas outras coisas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E, consequentemente a tudo isso, nós somos o quê? Somos uma nação santa e um reino de sacerdotes que foram consagrados pelo Espírito Santo ao Senhor, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, desculpa, versículo 5 e versículo 9. São os textos clássicos, né? Então, o grande objetivo da igreja, consequentemente, é crescer em unidade e em santidade. É o pecado que destrói a unidade. E assim Deus está buscando trazer o seu povo para uma maior unidade, libertando literalmente da escravidão do pecado e santificando por sua verdade. João capítulo 17, versículo 17. A verdade de Deus. Então, pecado destrói. É complicado. É por isso que aqui na nossa aula, principalmente quando eu leciono eclesiologia, eu gosto de fazer esse paralelo da técnica com a prática. Porque é triste quando você vê na igreja pecados reinando. Quando você vê na igreja fofocas reinando. Fofoca não edifica o irmão. Fofoca destrói o irmão. E isso causa separação da unidade. Aquilo que Deus uniu, separa. É interessante observar, né? Porque a própria igreja, ela tem aquele símbolo entre Cristo e a noiva. Cristo e a noiva. E eles estão juntos, Cristo com a sua noiva. E nós somos a noiva de Cristo, que é a igreja. E Satanás, ele procura destruir isso da mesma forma que ele tentou destruir lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva estavam juntos.
Só que a própria mentira de Satanás separou eles, porque ali houve a primeira DR. Adão, ele disse: olha, foi a mulher que tu me deste. Adão, ele cometeu dois pecados, ele jogou a culpa na mulher e jogou a culpa em Deus. Olha, foi a mulher que tu me deste. Eu não tenho culpa nenhuma. Por que que hoje tem casamentos acabando? Por que que hoje tem casamentos acabando? Casamentos é aquela bela representação da união de Cristo com a sua igreja. E quando nós, literalmente, permitimos adultérios no nosso casamento, acontece desunião. Fofocas são instrumentos do capiroto para destruir a igreja. Precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. De verdade. A igreja também, ela é a comunhão sustentadora da verdade de Deus. Então a igreja, ela é una em comunhão, mas ela também é sustentada por algo. O quê? A verdade. E qual que é a verdade? Palavra. Palavra. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. E isso nos diz muito bem, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E isso significa que a verdade não é algo que simplesmente adorna a igreja, mas algo que define a própria natureza da igreja. Isso aqui é interessante. Mais uma vez, a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ok. Nós entendemos que a igreja, ela é a coluna e a firmeza. A coluna e a firmeza. Paulo, ele usa duas metáforas aqui para representar o que é a verdade. O que é a verdade? A firmeza e a coluna. Perfeito. Duas coisas firmes. Já que a igreja, ela é isso significa que a verdade não é algo que simplesmente adorna a igreja, mas é algo que define a própria natureza da igreja. Aí surge aquela pergunta: você sabe o que é a igreja? Você sabe o que define a igreja? Sei o que? A verdade. A verdade define a natureza da igreja. É por isso que a verdade é a terceira marca essencial de uma igreja saudável. Quando nós olhamos para a natureza da igreja, né? E esta primeira aula é sobre isso. Literalmente, o que é a igreja? Qual que é a natureza da igreja? Da mesma forma que eu comecei a aula falando, Deus escolheu mover a história humana de uma maneira corporativa. O primeiro texto que eu usei para argumentar sobre a natureza da igreja é Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. E quando nós então entendemos essa questão sobre a igreja, ela é sustentadora da verdade, é isso. É por isso que a verdade é a terceira marca essencial da igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela está estabelecida sobre a verdade. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20. E Efésios, para mim, tá? Na minha opinião, Efésios é a carta mais eclesiástica que existe, em minha opinião, tá? Então, a igreja, ela é construída sobre a verdade da escritura. A igreja, ela cresce conforme as pessoas são unidas ao corpo de Cristo pela fé. É a fé, literalmente, que é a marca que mostra o crescimento saudável de uma igreja, né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, de acordo com Romanos, capítulo 10, versículo 17. Mas não apenas isso, mas nós entendemos que a igreja, ela é governada pela verdade. Então, veja, a igreja, ela é a sustentadora da verdade, né? É a verdade que define a essência, é a verdade que define a natureza da igreja. Perfeito. Então, a igreja, ela é estabelecida sobre a verdade, a igreja, ela é governada sobre a verdade. Por que ela é governada sobre a verdade? Porque Cristo é a cabeça da igreja, de acordo com Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ao entender isso, nós compreendemos que Cristo governa e dirige a sua igreja através de sua palavra. Sem a Bíblia, a igreja seria deixada às suas próprias estratégias pragmáticas, enquanto fica perambulando na escuridão até a sua própria morte. Felizmente, né, podemos dizer isso graças a Deus, né, graças ao nosso bom Deus, que é grande em misericórdia, a igreja tem tudo o que precisa nas escrituras para conhecer e realizar os seus propósitos. O quê?
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O texto clássico, meus irmãos, o texto clássico. Talvez alguns de vocês saibam ele de cor, né? Que diz sobre a inspiração das Escrituras. Mas olha, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura, toda, toda, toda a Escritura é o quê? Olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E isso tem um propósito. Versículo 17. Para quê? Esse para quê aqui em grego é rina. E esse rina, ele tem um propósito. E rina é propósito no grego. Qual que é o propósito disso tudo? O propósito dessa inspiração e dessa utilidade é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos tudo o que precisamos. Não precisamos de mais nada. O que a igreja precisa? Evangelho. A igreja precisa do evangelho. A igreja não precisa de campanha. A igreja não precisa de azeite ungido. A igreja não precisa de água benta. A igreja não precisa de campanha de 12 meses para 12 não sei o quê. A igreja precisa do evangelho. A igreja é sustentada pelo evangelho. É só nós observarmos. Poxa vida, mas século XXI nós estamos vivendo algo difícil, parece que a igreja está complicada. Quando você analisa a história da igreja, você entende que isso não é algo novo. A igreja nos tempos antigos já sofreu e continua de pé. Por que a igreja continua de pé? Porque ela é sustentada pela palavra, pela verdade. Não tem outra coisa. É a verdade que mantém a igreja de pé. E em terceiro lugar, nós observamos que a igreja ela é santificada pela palavra. Então aqui nós temos três orientações. E quais são essas orientações? A igreja ela é, veja bem, a igreja é a comunhão sustentadora da verdade de Deus. A igreja sustenta, né, podemos dizer assim, né, a verdade, né? Desculpa, a verdade é a essência da natureza da igreja. E ao entender que a verdade é a essência da natureza da igreja, nós entendemos três aspectos. O primeiro dele é entender que a igreja ela é estabelecida pela verdade, a igreja é governada pela verdade e a igreja é santificada pela verdade. E onde que está isso? João capítulo 17, versículo 17. A igreja é chamada a ser santa e a amadurecer em santidade, e a santidade vem somente pela palavra de Deus. E é onde? Efésios capítulo 5, versículo 26. A igreja existe, meus irmãos, além disso, para ser um instrumento de Deus para a santificação. O que é a igreja? Qual que é a definição de igreja? Qual que é a natureza da igreja? Através da igreja que o povo de Deus é purificado e moldado à perfeita imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. E, por último, e aqui eu encerro com isso, é que a igreja ela é a guardiã da verdade. A própria coisa que estabelece a unidade e pureza dos santos tem sido confiado à igreja. A verdade. Nós somos os mordomos, né? A igreja é chamada a crer. A igreja ela é chamada a algo. Então veja, lembra do exemplo que eu usei do filho? Quando o papai e a mamãe chamam o filho, né? Filho, vem. Para quê? Tomar banho. Está chamando. A igreja é chamada para quê? Para crer, obedecer, defender e proclamar a verdade. 4 aspectos. Então, é aquela. Sabemos o que é a igreja? Sabemos definir a igreja? Definimos a igreja com isso. A igreja ela é definida com a verdade. A verdade é a essência primordial da igreja. É a essência primordial da natureza da igreja. Porque a igreja ela é chamada para crer, para obedecer, para defender e proclamar a verdade. E também nós observamos que a igreja ela tem uma missão, né? E a missão da igreja é evangelizar os incrédulos e discipular os crentes com a verdade da palavra de Deus. Eu gosto muito de um pensamento do indivíduo chamado Martin Lloyd Jones, né? O grande Lloyd Jones. Ele diz que a tarefa principal da igreja e do ministro cristão é a pregação da palavra de Deus. É a pregação da palavra de Deus. A igreja deve se reunir para adorar a Deus comunicando a verdade através da pregação
da palavra de Deus. A igreja, quando ela se reúne para adorar a Deus. E ao adorar a Deus, isso representa a glorificação dele. Glorificamos a Deus quando nós estamos reunidos. E ao estar reunidos, nós comunicamos a, a verdade através da pregação da palavra de Deus. Então, a igreja, ela literalmente tem as suas definições e tem os seus fundamentos. E todos esses fundamentos são importantes para literalmente trabalhar a questão sobre o que é a igreja, qual que é a natureza da igreja. A igreja ela tem uma essência. Qual que é a essência dela? É a verdade. A igreja ela é chamada para crer para tantas outras coisas. Então, fique com isso, entendendo que a igreja ela é comunhão. E ao ser comunhão, ela é uma sustentadora da verdade, né? A verdade é uma marca essencial da igreja, da natureza da igreja. Então, ela é estabelecida pela verdade, ela é governada pela verdade, ela é santificada pela verdade. E ela é guardiã da verdade. A igreja, ela tem um único Senhor, que é Jesus Cristo. Essa é a natureza da igreja. Essa é a introdução da igreja, né? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guie e conduza. E que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, ó Pai, nos guiando e conduzindo. Nos dê um ótimo dia, um ótimo tempo. Cuide da tua igreja, Pai, porque a igreja é tua. Nós oramos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Forte abraço.